Oi, tudo bem? Espero que esteja tudo bem, apesar dos desafios. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o desafio de exercer o papel de mãe. Então, aguarde um pouquinho a vinheta e nós vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Aqui, Alice Damasceno, psicóloga, cuidando das suas emoções. E lembrando, antes de começar o assunto, propriamente dito, do meu curso que está na Hotmart, Equilíbrio Emocional, Conquiste Sua Qualidade de Vida. Esse curso tem esse nome, mas na verdade é uma possibilidade de você se conhecer um pouco melhor, fazer algumas reflexões que podem ser libertadoras para a qualidade da sua vida emocional e para a prevenção de doenças. Vale a pena conferir e está tudo ali embaixo, o link na descrição deste vídeo, ok? Então vamos lá. Ser mãe. Ser mãe, as pessoas dizem, olha, é para descer no paraíso, oh, é assim, é assado. Então eu vou desmistificar algumas coisas, trazendo para a realidade, na minha compreensão, o que significa realmente ser mãe. Primeiro, ser mãe não significa ser perfeita. Apesar das crianças, até certa idade, considerarem os pais, né, mãe e pai, como perfeitos, eles defendem os dois assim com muita violência, com muita garra, mas, na verdade, sabemos que somos pessoas. Pais e mães são também pessoas imperfeitas. Então, você que é mãe, não fique exigindo de você mesmo uma perfeição, não fique exigindo de você mesmo uma performance, né, ótima, maravilhosa o tempo inteiro, porque isso é absolutamente impossível. Depois, antes de ser mãe, somos uma pessoa. Enquanto pessoa, temos nossos limites, né, para depois começar a exercer, então, a função de mãe. Mãe também ri, mãe também chora. Chora de alegria, chora de tristeza, chora de amargura, chora de fragilidade, né? E ela também acerta, também erra, também sofre. E o erro pode ser sempre uma possibilidade de um aprendizado. Então, esperar que as mães sejam perfeitas o tempo inteiro, que tenham amor incondicional o tempo inteiro, que acerte o tempo todo na educação, né, na forma de relacionamento com os filhos, isso é absolutamente irreal. Claro que nessa função é importante ser o melhor que se puder ser, né? Claro, não estou dizendo que tem que ser uma mãe negligente, de qualquer jeito, não. Precisamos de tentar ser o melhor, mas sabendo que somos imperfeitos e temos que respeitar também, né, essa impossibilidade de fazer tudo certo o tempo inteiro. Então, o que é importante dentro dessa introdução que eu fiz aqui, que é importante perceber? Que as mães, principalmente, né, nesse papel, nessa função, melhor dizendo, precisam de ter uma autopercepção. O que é isso? É o autoconhecimento. É de saber o que ela tem de bom, naturalmente, para poder oferecer para os filhos e o que ela tem de limites e de fragilidades que precisa ser cuidado, ser tratado ou ser transformado. Então, isso é importante para que ela possa exercer essa função de uma maneira mais consciente e mais tranquila. Então, perfeccionismo, eu já falei que realmente é uma coisa que causa uma rigidez, uma cobrança muito grande e, na sequência, uma culpa muito grande de não ter sido perfeita. Agora tem que ter essa noção clara, né, que nós não somos mesmo perfeitos. Depois, uma outra coisa importante, mãe controladora. Tem mães que querem controlar os filhos como se eles tivessem um controle remoto na mão dela. Claro que esse controle pode até entender como uma proteção, como uma forma de evitar alguns perigos, né, evitar alguns erros, mas tudo tem que ter um controle que seja equilibrado, né, de orientação, de conversa, de diálogo, de despertar nos filhos alguma coisa que eles vão perceber onde estão caminhando, que opção estão fazendo. E não de determinar, não de ordenar, né, não de imprimir nos filhos uma vontade que é só da mãe, até em desrespeito às opções, né, que os filhos fazem. Isso é claro, dependendo da faixa etária, né? Você não vai ficar discutindo coisas incríveis com a criança pequena, etc. Quando a criança é menor, ela precisa de ser conduzida até para ser educada, né, e para ser melhor orientada.
De acordo com as faixas etárias vão aumentando, né? Você trata a criança de um jeito, você trata o adolescente de outra forma, você tem um outro tipo de diálogo, depois com o jovem, até mesmo com o adulto. Então isso depende muito assim, de uma coerência, depende muito de uma forma assertiva de tratar com cada faixa etária, mas lembrando que não podemos controlar as pessoas como a gente controla, né, a televisão com o controle na mão. Mães exigentes demais. Sabe aquelas mães que de repente o filho chega com uma prova, tirou 9, ela fala, por que você tirou 10? Nós estamos pagando colégio caro, você não estudou direito e tal. Não, perceba aquilo que ele fez de correto, aquilo que ele fez de certo, valorize o que ele fez de certo, depois comenta sobre alguma coisa que ele errou e ofereça uma ajuda para resolver as questões que estão ainda falhas. E lembrando sempre, mesmo que haja um momento assim de fragilidade, um momento de nervosismo, de falar as coisas assim sem pensar, vai acontecer, né, nessa relação diária, nesse relacionamento, mas é importante também reconhecer quando errou. Então, meu filho, olha, vem cá, aquela hora estava assim, estava assado, você me desculpa, não foi mal, mas vamos conversar direito sobre esse assunto. E lembrando sempre que o diálogo é sempre o óleo da engrenagem, em todos os relacionamentos, de pais com filhos, de cônjuges, de amigos, de vizinhos, qualquer pessoa que você vai se relacionar dialogando, conversando de uma forma honesta, de uma forma transparente, de uma forma respeitosa, com certeza vai ter muito mais chance de fazer acordos e muito mais chance também de ter um relacionamento saudável. E com os filhos isso não é diferente. Mãe protetora demais é uma outra característica, né, que por amor, né, entre aspas, em excesso, pelo cuidado excessivo, as mães às vezes superprotegem os filhos. E o que a gente observa é que essa superproteção acaba desprotegendo, despreparando as crianças, os adolescentes para a vida, para situações que eles vão ter que enfrentar. Então, evitar essa proteção excessiva, essa preocupação excessiva. Olha, não vai fazer não, faz assim, eu faço para você, não deixa que eu resolvo, e dá tudo pronto, tudo na mão. A criança não treina, a criança não erra, não aprende com o erro, né? Então ela fica sempre naquela expectativa de alguém fazer alguma coisa para ela. E depois que ela cresce, não vai ter ninguém para fazer. Então ela precisa experimentar algumas coisas também dentro, né, de uma coisa assim que seja coerente. Ela precisa experimentar, ela precisa experimentar até o erro, ela precisa de aprender com ela mesma, raciocinar, né, perceber, se acionar recursos que ela tem, para que ela possa realmente ser um ser, né, ser uma pessoa independente. Porque a função dos pais é de doação, de educação, de relacionamento e também até mesmo de uma coisa que eles querem muito, né, realização pessoal, mas os filhos precisam ser independentes dos pais e não ficar naquela dependência emocional o resto da vida. Então, esse processo de desligamento, né, eu digo sempre assim que quando a criança nasce, é cortado o cordão umbilical. E quando a criança vai crescendo, ao longo do tempo, é necessário cortar o cordão emocional. Vai continuar considerando, vai continuar convivendo, vai continuar cuidando dos pais, à medida que o tempo passa, mas precisa de haver essa possibilidade de ter uma independência e de ter uma identidade. E os pais, eles têm um papel muito importante, né, nessa questão da identidade. E tem também, gente, a mãe que é desligada. Ah, não quer saber, prioriza outras coisas, né? E de repente nem queria muito ter o filho, e despreza. E deixa mães assim. Não são a maioria, graças a Deus, mas tem umas que têm essa característica que não é uma coisa assim muito saudável, mas acontece. Mães também que têm dificuldade de estabelecer autoridade. Tem umas que são muito autoritárias e muito mandonas, né? Vamos dizer assim, direcionadoras. E tem outras que têm dificuldade de confronto. A criança erra, o adolescente, e fica aquela coisa, passando pano, deixando para lá, fazendo vista grossa, fingindo demência, isso também não é bom. Então, colocar os limites, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, eu tenho autoridade sobre você, pensa bem nisso assim, pensa bem naquilo outro. Então, precisa de ter um equilíbrio, né, para não ser nem autoritária, para não roubar a identidade do filho, e nem deixar fazer o que quer, o tempo todo, sem limite, né, sem nenhuma contraposição. Então, esses dois limites são muito perigosos. E ficar no meio termo, às vezes, é muito difícil. Mas eu penso que é bom ser prudente, né, e assertivo com relação a isso. Entendendo que o filho não é propriedade.
Quando nós temos alguma coisa da nossa propriedade, a gente tem controle e tem domínio sobre aquele objeto. Mas pessoas não são objetos e os filhos não são propriedade, né? Eles são uma outra pessoa que você decidiu gerar ou adotar e para cuidar, para educar e para liberar, né, para a vida de uma maneira melhor que você conseguir. E tem uma outra coisa também, gente, que ninguém fala, especialmente no Dia das Mães, né? Nós celebramos o Dia das Mães aí o domingo passado, que são as mães doentes. Existem mães doentes também, né? E mães que são, por exemplo, alcoolistas, bipolares ou depressivas e que também causam, né, um efeito aparentemente assim, depreciativo, um relacionamento mais difícil com os filhos. E essas mães precisam ser ajudadas por profissionais, pelos próprios filhos, dependendo da idade que eles possuem. E não é aquela mãe perfeita, aquela mãe que você gostaria, né, de ter, mas é aquela que é possível você ter. E geralmente, filhos que têm mães com essas fragilidades, que nenhuma mãe está isenta, normalmente eu vejo assim pela prática, observando as pessoas, que eles encontram uma outra pessoa, pode ser uma tia, uma avó, uma amiga, uma pessoa qualquer da família, ou até conhecido mesmo, que exerce essa função de mãe. Eu já ouvi muitas pessoas que têm mãe com esses problemas, né, que de repente não são aquelas mães saudáveis, né, e não tem culpa por isso, e os filhos falam assim, puxa, eu considero fulano de tal como fosse minha mãe. Então eu falo assim, eu considero você como se fosse minha mãe. São outras pessoas que naturalmente no relacionamento assumem essa função do cuidado, da orientação, pode ser uma madrinha, um padrinho, né? Qualquer pessoa da intimidade e da confiança que exerce essa função, né? Entre aspas, de mãe. Então, seja lá qual for a mãe que você tiver, respeita, cuida, observa, né? Ajuda, né? Dependendo da idade que você tiver, porque mãe não é perfeita. Então, tem que desmistificar essa coisa, né? Mãe realmente tem uma energia diferente, ela tem uma ligação com os filhos também, que é diferenciada, mas não é perfeita, né? Por conta disso. É uma pessoa extremamente importante na vida, na formação, porque via de regra é a primeira pessoa que a criança tem contato, é a primeira pessoa que conduz todo o processo de relacionamento, né, de educação, então ela tem um papel, uma função extremamente importante. Mas com todas essas considerações, com todas essas nuances que a gente precisa, né, de levar em conta. E também ela pode ser amável, pode ser assertiva, pode ser sensata, pode ser sábia e pode ser o porto seguro, que é o que todo mundo quer, que todo mundo, né, deseja, né, que seja. O importante, então, quero deixar aqui para a sua reflexão para terminarmos aqui esse vídeo. É importante ser o melhor que puder, de forma natural. Os filhos não foram feitos para ficarem no porto seguro, onde ficam os navios ancorados, mas foram criados para sangrar os mares. Isso aí foi Samitiba, é uma frase dele, né? Então, é importante a gente entender que os filhos passam por nós, né? Passam pelas mães e vão sangrar os mares. E nos mares tem tempestade, tem onda alta, tem bonança, tem tudo. Mas eles já estão mais ou menos preparados, né, para fazer esse percurso e ancorados ali em determinados momentos, sendo cuidados, né, quando for assim necessário. Então, tem mães que choram, né? Isso aqui eu coloquei aqui porque é o seguinte, tem mães que são tão agarradas e tão assim superprotetoras, e quando a criança vai para a aula, lá no prézinho, né, ou então vai lá caminhando para a escola e nem dá um tchau, mal dá um tchau, sai embora com a mochilinha, elas ficam chorando. Já vi muito isso. Em vez da criança chorar porque quer ficar na escola, a mãe que chora porque a criança não deu bola para ela e foi embora. Então, assim, prestar atenção nessas coisas, né? Até que ponto você está sendo mãe orientadora e promovendo uma independência, ou quando você está sendo mãe e retendo aquela criança com você, morrendo de medo dela crescer e ficar distante de você. É só uma reflexão para você que é mãe, para você que é filho, ou para quem se interessar por esse assunto, tá bom? E se você então gostou desse vídeo, faça a inscrição no canal, se você não fez, dê o seu gostei, acione o sininho, compartilhe com as pessoas, faça comentários e se lembre do site www.alicedamaceno.com, do curso, que eu fiz também menção no início, Equilíbrio Emocional, Conquista da Qualidade de Vida, e também eu tenho um e-book que é Vencendo a Ansiedade, que também está na descrição, né, no link da descrição deste vídeo, que você pode também dar uma olhadinha lá
e que eu acho que vale a pena conferir. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.